versículos. Salmos 18. Amém? Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Amém? Então, assim, quando nós louvamos ao Senhor, Ele nos faz livres. Amém? Que você então fique à vontade para cantar ao Senhor e louvá-lo nessa tarde. Amém? Amém. Paz do Senhor, igreja. Estão preparados para adorar o Senhor? Sempre, né? Não é só com louvor, não, né? Com muito. Então vamos dar o nosso melhor essa tarde. Vamos colocar de pé, adorar o Senhor com suas palmas, com sua atitude.
desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar, com seu óleo venha nos ungir, e com teu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nós te desejamos aqui, Espírito Santo, em nosso meio. Fique à vontade, Senhor Jesus, em nosso culto. Em nosso culto não, Deus, no seu culto. Fique à vontade, Deus, em nossos corações. Fique à vontade, Senhor Jesus, em nossa vida. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Declare, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Abra os teus lábios e diga, Espírito Santo, Tu és bem-vindo em minha vida. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em minha casa. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste culto. Entra, Deus, em nossas vidas. Fale conosco neste culto, Deus. Fale conosco com esta palavra. E faz de novo, faz de novo, e o teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, e o teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, e o teu povo clama-te. E faz de novo, faz de novo, o teu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te desejamos aqui, Espírito Santo. Te desejamos conosco. Queremos te engrandecer e te agradecer.
Queremos ser ousados nessa geração e usados, Deus. Queremos mais de Ti. Usa-nos, Deus, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, que este louvor, Deus, tenha subido às Tuas narinas como um aroma suave. Que o Senhor ache graça, Deus, em cada um nesta igreja. Que nós venhamos Te agradar nesta tarde, Pai. Usa o ministrante desta noite como instrumento em Tuas mãos. E escreve, Deus, a Tua palavra na tábua dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A palavra está com a diaconisa Miriam. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Amém? Nós vamos para a segunda parte do nosso culto. São os dízimos e as ofertas. Eu quero ler aqui o Salmo 24, só o primeiro versículo, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Como a própria palavra diz, né? O Senhor criou todas as coisas. Para Ele estão todas as coisas. Ele nos fez e Ele espera que nós, como criatura dEle, sejamos gratos a Ele. Né? E o dízimo e a oferta nada mais é que gratidão, né? E uma forma também de cultuar e adorar o Senhor. Então você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, eu te convido, venha aqui à frente, fique à vontade para ofertar ou dizimar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Acho lindo as crianças vindo aqui à frente ofertar. Elas vêm numa alegria, né? A gente tinha que ter essa alegria que as crianças têm, amém? Sabe que eles vão colocar-se de pé? Vamos estender as mãos aqui para o gasofilácio. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Ó Deus, por esse dízimo, por essa oferta. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Deus. Abençoa a administração, Senhor. Ó Deus, é para cuidar da sua casa, Senhor, é para manter a tua casa. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, aqueles que ofertaram, aqueles também que não puderam. Senhor, querido, dá-nos, ó Deus, a alegria, a gratidão, Senhor, assim como as crianças têm, Senhor, de estar aqui vindo ao gasofilácio ofertar, que essa alegria seja genuína em nosso coração, porque sabemos que o Senhor nos deu tudo, ó Deus, e nós, ó Pai, o que temos oferecido ao Senhor, ó Deus, não é nada aquilo que damos a Ti, pelo que aquilo que o Senhor fez a nós. Por isso eu peço ao Senhor, abençoa essa oferta, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar aqui o pastor Osmano, que vai trazer a palavra do Senhor para nós também. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Pode ser, irmãos? Amém. Boa tarde, né? Porque boa noite fica difícil falar isso, na verdade. Queridos, como a discípula e diaconisa Miriam me apresentou, meu nome é Osmano, sou discípulo do pastor Willy e da pastora Janete, e sou um dos pastores aqui da igreja. E é um prazer poder estar mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Hoje eu vou ter mais um privilégio. Tome seu assento, fique à vontade. Pode ficar à vontade. Hoje eu vou ter mais um privilégio. Para mim é uma honraria. Hoje eu vou estar aqui apresentando a Bianca. Olha que coisa linda. Presente vocês me deram, hein? Eu tive o prazer, o privilégio de fazer o casamento deles, e agora eu vou ter o prazer e o privilégio de apresentar a filhinha. Eita glória. Esses dias têm sido uns dias muito honrosos para a minha vida, sabe, amados? Falo isso diante de Deus. E hoje, logo pela manhã, quando eu recebi o convite do Michel Borges, menino de Deus, eu estava me lembrando do dia do casamento dele, sabe? Um dia muito feliz para mim.
Sabe, eu sei que foi um dia que marcou a vida de vocês, mas foi um dia muito feliz para mim. Eu louvo a Deus porque naquele dia o Senhor falou muito comigo através da vida de vocês, sabe? Ninguém sabia o que eu estava passando. E assim, o casamento de vocês foi um bálsamo para a minha vida, naquele dia. Só Deus sabe assim o quanto eu saí honrado daquele sítio. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Sabe, Michel e André, só Deus sabe. Só Deus sabe. Falo isso diante de Deus, amados, porque só Deus sabia o que eu estava passando. E foi uma forma que Deus me mostrou assim o quanto Deus gosta e quer me honrar, sabe? Porque ali eu tive o privilégio de fazer o casamento deles debaixo das honrarias, né, militar. E vendo ali o carinho, o carisma, o reconhecimento de todos os colegas de trabalho do Michel, da família ali do Michel, da família, né, da Andréia. E como Deus me trouxe bálsamo naquele dia. Não tinha tido ainda o privilégio de agradecer vocês por aquele dia, mas hoje é o dia, né? Vocês resolveram me honrar de novo, então eu preciso ser recíproco nisso. Muito obrigado pelo dia que eu recebi o convite de vocês, muito obrigado pelo dia que nós tivemos ali ministrando. E são raros os casamentos que eu me lembro da palavra que foi ministrada. Só que a de vocês eu não esqueci porque era um momento que eu estava vivendo. Se você quer acabar com o incêndio, corte o combustível. Lembra disso? Era esse o tema da palavra naquele dia. E assim hoje eu tirei para meditar. E hoje eu quero, assim, toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus, mas eu quero coroar a palavra dessa tarde com a apresentação aí da Bianca. Por isso eu gostaria de convidar você que abrisse comigo a sua palavra, abrisse comigo melhor as Escrituras, sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 1 ao 6. Provérbios 22, 1 ao 6. Obrigado, Jesus. Eu gostaria de convidar você que trouxe sua palavra, tomasse. Você que já abriu, ficasse de pé, por favor. Por que Salomão chegou no versículo 6? O versículo 6 não é simplesmente um chavão, uma palavra solta, não. É um discurso alinhado. Diz assim a palavra do Senhor: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. A partir do versículo 1, tá? Provérbios 22, 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que prata e ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e ao outro fez o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. O galardão da humildade é o temor do Senhor. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Tome o seu assento, fique à vontade. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado, Pai, pelo dia em que o Senhor escolheu para que estivéssemos aqui. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio e pela honra de estarmos juntos. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio e pela honra, Senhor, de podermos cultuar o Teu nome e aprender do Senhor, aprender da Tua palavra. Fala, meu Deus, ao nosso coração, Pai. Deus, nós sabemos que existem muitas mentes que ainda estão bloqueadas no mundo espiritual, mas hoje, na autoridade que me foi conferida, Senhor, em nome de Jesus, eu desbloqueio essas mentes, para que entendam a palavra do Senhor, para que entendam, Senhor, o discurso do Senhor, para que entendam, meu Deus, o que o Senhor tem para nós nessa tarde, em nome de Jesus. Deus, toma os irmãos que nos assistem,
dos mais longínquos rincões, Senhor, por intermédio dos canais de transmissão da igreja. Senhor, eu quero orar pelos nossos irmãos que se encontram, Senhor, em Pompéu. Toma ali os nossos irmãos, irmãs que nessa hora nos assistem. Toma, Senhor, os nossos irmãos que estão, Senhor, Senhor amado, em Madrid. Toma os nossos irmãos que se encontram, Pai, também na Irlanda do Norte. Guarda-o, Senhor, e os demais que nos assistem nos mais longínquos rincões dessa terra. Lava, Senhor, a mente do teu povo e leva-nos, ó Deus, ao entendimento pleno das Escrituras, porque bem sabemos, ó Pai, que sabedoria nessa terra sem a tua palavra, Senhor, nada mais é do que estultice. Infelizmente, o mais sábio dessa terra, na sua própria sabedoria, infelizmente cometeu grandes erros. Mas a sabedoria, quando ela é devotada, Senhor, na busca do conhecimento das Escrituras, da tua palavra, nós sabemos que o homem vai de bem a melhor, em nome de Jesus. Fala, meu Senhor, ao nosso coração. Assim oramos, assim nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, quero trazer por tema da palavra nessa noite, nessa tarde, no crepúsculo desse dia, que tipo de mestre temos sido? Que tipo de instrutor temos sido? Que tipo de professores temos sido? Que tipo de mentor temos sido? Como nós temos reagido a essa geração? Notemos que Salomão, o homem, segundo o próprio Senhor Jesus confirma isso, o homem nascido de mulher mais sábio que já pisou nessa terra, a mente mais brilhante que já andou por essa terra, o próprio Jesus diz que não houve nem haverá homem sábio como Salomão. Ele começa dissertando sobre questões da vida, e ele começa dizendo: mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Sabe, hoje nós temos tido pais que são fracos no ensinamento, ensinam os filhos que para poder sobressair deve passar por cima de tudo e de todos, que não deve temer, não deve isso, não deve aquilo, mas não é esse o conselho que as Escrituras nos diz. As Escrituras nos diz que a primeira coisa que nós precisamos ensinar para os nossos filhos é: tenha um bom nome. Onde você for, seja reconhecido como um homem de bem, uma mulher de bem, um homem honesto, uma mulher honesta. Onde você for, seja uma pessoa que as pessoas te reconhecem como alguém honrosa. Olha como Salomão coloca: isso vale mais do que muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que a prata e ouro. Olha como Salomão ele começa a descrever no capítulo 22, para ele chegar a respeito de pesar sobre nós a questão da instrução. Ele dá o caminho. Ele diz: olha, mais vale ser bem estimado do que ter ouro e prata. Melhor é você ser uma pessoa que alguém fale com alegria, alguém fale a seu respeito com a boca cheia, com o coração cheio de gozo, dizendo: posso confiar nele, posso confiar nela, do que você ter muita riqueza nessa terra. Mas hoje, na medida que o tempo vai passando, as instruções estão mudando para pior. Infelizmente vemos ensinadores, formadores de opinião dizendo para os filhos: não leve desaforo para casa. Vemos infelizmente pais fazendo o maior papelão na porta de escola, brigando com pais de outros alunos por causa de briga de filhos. Pais se expondo à vergonha. Por quê? Por falta de instrução, dando mau exemplo para os filhos. Queridos, teve um dia desse que fui chamado na escola para uma reunião com o coordenador, no qual meu filho, ele havia se envolvido em uma situação desagradável. Eu sentei com esse coordenador numa reunião, e ele ficou assustado com o que eu disse. Deixei que ele expusesse toda a situação, e eu olhei para ele e disse assim: meu senhor, o senhor me perdoa, porque eu errei. Ele disse: não, senhor Osmano, o senhor não errou, quem errou foi o seu filho Eliel. Eu falei: não foi o Eliel que errou, quem errou fui eu, porque quem educa o Eliel sou eu. Se ele errou, eu errei na forma de conduzir a vida dele. O senhor me perdoa. O senhor sabe por quê? Porque não é papel da escola, não é papel do senhor. Foram estas palavras que eu usei. Não é papel da escola, não é papel do senhor educar o meu filho, não.
O papel da escola, o papel do Senhor é dar formação técnica para o meu filho. A educação quem dá para ele sou eu. A educação quem dá para ele é eu e a minha esposa. O Senhor me perdoa. E nessa hora, louvado seja o Senhor, porque não é este o exemplo que o meu filho tem de mim, da mãe dele dentro de casa. O meu filho já estava em lágrimas e me pedindo perdão diante do professor. Eu não fui lá brigar com o professor porque o professor estava errado. Não, eu assumi o meu papel. Quantas vezes nós estamos sendo maus mestres na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos filhos? Quantas vezes estamos dando a má instrução aos nossos? Ele continua dizendo: o prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Quantas vezes pais que estão aqui, talvez os seus filhos já ouviram você dizer: eu não levo desaforo para casa, mas leva um problema. Desaforo você não leva, mas leva problema para os seus familiares. Mas olha o que a Bíblia diz, olha o conselho de Salomão para as nossas vidas: o prudente vê o mal e esconde, foge do problema. Nós infelizmente estamos criando uma geração de ignorantes, uma geração que tem uma facilidade de alcançar a instrução de forma mais simples, mas nós estamos sendo péssimos em formação de pensadores, porque estamos agindo contrário àquilo que a sociedade precisa, porque achamos que isso vai nos colocar no topo, quando na verdade nos leva à escória da sociedade. Porque muitos filhos estão hoje sentenciados a uma prisão temporária ou eterna, por causa do mau proceder dos seus pais. A árvore, ela pode até nascer torta, mas não quer dizer que ela vai continuar torta. O filho pode nascer até com algumas deficiências de caráter, mas não quer dizer que ele vai progredir. Tudo depende do bom jardineiro que foi colocado do lado dele, os pais, para endireitar a árvore, porque enquanto ela é pequena, ela pode ser endireitada. Agora, depois que cresce torta, até a cinza é torta. Minha mãe dizia isso: uma árvore velha torta, até as cinzas dela no chão é torta. É tempo de nós aprendermos com os conselhos da palavra. Seja um bom exemplo para o seu filho, querido. Seja um bom exemplo para a sua filha, querido. Seja uma pessoa exemplar no bom proceder dos seus filhos. O que seus filhos podem dizer a seu respeito? Posso copiá-los? É uma pergunta. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas. Oh, querido, hoje o que mais se ensina é arrogância. Hoje o que mais se ensina é levar o filho, a filha à arrogância. Hoje vemos crianças, elas estão dando os primeiros passos, mas você olha, o semblante dessa pessoa já transmite altivez, porque não é ensinado o caminho da humildade, e nem tampouco o temor do Senhor. Quantos pais são péssimo exemplo para os filhos no tocante ao temor do Senhor, sequer vem à igreja, sequer assiste um culto. Quando dirá que será a igreja? Ou será aquele cultuador? Queremos uma sociedade boa, queremos uma sociedade respeitosa, mas uma construção, ela se conclui com trabalhos sendo executados. Se nós queremos uma sociedade transformada, é tempo de nós sermos bons construtores. Senão, continuaremos vivendo numa sociedade deturpada. Continuando. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe deles. Queridos, os nossos filhos têm buscado más companhias, sabe por quê? Porque somos maus exemplos dentro de casa. Que tipo de amigos você tem na sua rota de amigos? Tal será o tipo de amigos que seus filhos vão buscar.
Que tipo de conversa na roda de amigos os seus filhos escutam entre você e seus amigos? Tal será a conversa dele na roda dos amigos. Que tipo de proceder é o seu? Assim será o proceder dos seus filhos. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Hoje ouvimos discurso como: essa juventude está cada vez mais desrespeitosas. Primeira coisa precisamos entender: respeito não é algo que nasce conosco. Respeito é aprendido. Você ensina os seus a respeitarem. Queremos uma sociedade respeitosa, mas somos pais falhos ao ensiná-los a respeitar, porque nós mesmos não respeitamos. Segundo, os jovens de hoje são como antigamente, não são como antigamente. Quantos de nós ouvimos isso e quantas vezes talvez paramos para proclamar tal coisa? Só que nós não paramos para entender uma coisa que é fundamental. Quero ler o terceiro, que a gente já entra de sola nesse negócio. Não sei o que será dessa geração que está chegando. Querido, isso aqui são frases corriqueiras, são frases do nosso cotidiano. Só que nós esquecemos de uma coisa: uma geração forma a outra geração. O problema não está na geração que está chegando, o problema está na geração que está formando a próxima. Nos esquecemos disso. Nos esquecemos que eles são frutos da nossa influência. Nós é quem os treinamos. O tema da palavra é: que tipo de mestre temos sido? Nós estamos treinando uma geração a ser uma geração ruim, a ser uma geração fraca, a ser uma geração destemente, a ser uma geração desviada, a ser uma geração deturpada, a ser uma geração incrédula. Porque esse é o tipo de vida que nós estamos vivendo e passando para eles. Você quer que alguém seja algo diferente? Seja você primeiro. Se eu quero que os meus filhos sejam diferentes, eu preciso ser primeiro. Não notamos que o fracasso dessa geração é nada mais do que o resultado de seus professores. E quem são estes professores? Nós. É gostoso apontar o dedo, né? Olha lá, olha aquele, olha aquela. Nós estamos criando a geração vindoura. Querido pai, o que você vê, seu filho pode ver? Queridos pais, o que você assiste, seus filhos podem assistir? Queridos pais, o que você faz, seus filhos podem fazer? Queridos pais, onde vocês vão, seus filhos podem ir? Queridos pais, o vínculo de amizade no entorno da sua vida é saudável para seus filhos? Ensina o menino no caminho. Querido, a criança é página branca. Aquilo que você vive são as marcas e escritos que você está deixando nela agora, e vai ditar o que ela vai ser logo ali na frente. Quem põe limite somos nós. Mas como pode uma geração colocar limite em outra geração se sequer essa geração está vivendo no limite? Hoje nós temos homens, hoje temos mulheres na sociedade que estão despreparados para viver em uma sociedade organizada, porque são desrespeitosos, não vivem o princípio estabelecido.
Amados, é muito pesado a afirmativa que vou deixar registrado nessa noite, que nunca mais ela vai sair. Mas é fato. Se essa geração está cometendo erros, isso começou em nós. Se essa geração não está fazendo a coisa direita, é porque nós não ensinamos a geração a fazer as coisas de forma correta. Se essa geração é má e perversa, é porque nós ensinamos a geração a ser assim. É tempo de sermos diferentes. E como mudar isso? A mudança não começa na próxima geração, e sim em nós que somos formadores da opinião da próxima geração. A mudança não vai começar lá no seu neto, no seu bisneto, no seu tataraneto. A mudança não vai começar lá na frente. A mudança precisa começar em você, pai. Já me dirigindo ao Michel e a Andréia, não adianta vocês quererem esperar que a Bianca seja uma maravilha se vocês não forem na vida dela. Não adianta vocês esperarem que a Bianca seja uma cidadã que venha ser um exemplo nessa sociedade, se primeiro ela não vê isso embaixo do teto que a abriga. Não adianta eu esperar que meus dois filhos, o Eliel e o Mateus, sejam homens honrosos nessa terra, se eles não verem isso debaixo do teto em que eles se encontram. Porque ali eu estou formando opinião, estou formando caráter. O mau caratismo dessa geração não é culpa de uma sociedade corrupta, não é culpa de um governo corrupto, melhor dizendo, é culpa de um casamento corrupto, é culpa de pais corruptos, é culpa de um cônjuge que viveu na corrupção, viveu no erro, e agora gerou esse tipo de coisa. Querido, os erros dos nossos filhos estão linkados ao conhecimento que eles receberam. Se eles não corrigirem, quer dizer que valeu mais a coisa errada que nós ensinamos do que a palavra do Senhor. Hoje nós temos uma geração que está se levantando, se intitulando uma geração de ateus. Por quê? Porque os pais não aprenderam o temor do Senhor. Hoje nós temos visto uma geração uma geração porca, suja, na sua forma de ser, na sua forma de falar, no seu proceder no geral. Por quê? Porque tem visto isso dentro da própria casa. Que tipo de mestre temos sido? Que tipo de professores temos sido? Que tipo de educadores temos sido? Olha aqui, Salomão ele vem construindo um discurso, mostrando os valores que precisa se ressaltar, os valores que precisam estar em evidência numa sociedade. Eu parei no versículo 6, mas dá continuidade à leitura do texto e você vai ver que todo o versículo, todo o capítulo, dali por diante, ele está sempre voltando aos princípios que ele estabeleceu até o versículo 6. Então até o versículo 6 ele dita princípios que vai fazer uma sociedade organizada, vai fazer uma sociedade intrépida, vai fazer uma sociedade justa, uma sociedade honrosa, vai fazer com que os lares sejam honrosos. Sabe por que hoje nós temos visto, infelizmente, um índice muito grande de casamentos fracassados dentro da igreja? É porque os filhos foram educados em meio a um relacionamento conjugal dos pais fracassados. Os pais estão preocupados com coisas, e olha que Salomão ele deixa bem claro que as coisas não têm tamanho valor. Olha o versículo 1: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. As coisas não têm valor, querido, as coisas são passageiras. Lembre, pais que aqui estão, depois da sua morte, o seu filho será conhecido pelo seu sobrenome. É de costume, cultural, que alguém que conheça a nossa família, vão me pegar para o bode expiatório. É de costume cultural. Alguém que conhece a nossa família
ele vai referenciar os filhos aos pais. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, meus 2 filhos. Alguém vai dizer assim: ah, você conhece o Eliel? Que Eliel? Ah, você conhece o Mateuzinho? Que Mateuzinho? Tem tantos Mateus e tantos Eliel na terra. Aí quando a pessoa diz assim: ah, você conhece o Eliel, filho do pastor Osmano? Ah, você conhece o Mateuzinho, filho do pastor Osmano? Os nossos filhos, o sobrenome deles somos nós. Somos nós. Que herança você tem deixado para os seus filhos? O que vão dizer? Porque nós podemos construir algo bom, como também desastroso. Porque se lá na frente os nossos filhos errarem, quantas vezes nós mesmos já fizemos isso? Também pudera, né? Olha quem era o pai. Também pudera, né? Olha quem era a mãe. Tá vendo como os filhos, eles recebem o nosso sobrenome lá na frente? Quer seja de bom, ou quer seja de ruim? Que tipo de professor, que tipo de mestre você está sendo? Quantos pais dentro de casa sem uma identidade? Sem identidade. Os filhos olham para eles e não sabem quem são. Amados, nós precisamos definir quem somos diante do Senhor. Santo Deus. Deixa eu acelerar aqui. E como mudar isso? A mudança não começa na próxima geração, e sim nós que somos os formadores da opinião da próxima geração. Note que Jesus, ele não vem ensinar o povo com palavras. Jesus não vem ensinar os seus discípulos com palavras. O que a Bíblia nos diz é fazer discípulos. O que você, pai, precisa fazer, o que você, mãe, precisa fazer é discípulos, discípula, discípulo. Jesus, ele não ensina com palavras, Jesus, ele ensina fazendo. Jesus, em primeiro lugar, ele diz que o que ele está fazendo nessa terra é nada mais, nada menos do que o que ele viu os seus pais fazerem. O seu pai fazer, não é pais, perdão, seu pai fazer. Porque ele diz assim: o filho faz, senão aquilo que viu o pai fazer. Seu filho é o seu reflexo. Se essa geração é fraca, é porque você é fraco. Se essa geração é fraca, é porque eu sou fraco. Se essa geração é fraca, é porque nós pais somos fracos. Estamos vivendo sem nos alimentar daquilo que é correto. O que é que faz alguém enfraquecer? Alimento ruim, alimento incompleto. Quer se tornar um educador forte? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ser um educador forte? Ande com o Mestre, ande com Jesus, ande com o autor e consumador da nossa fé. Siga os princípios que ele estabeleceu, porque você vai gerar uma geração forte. Por mais que sejamos, entre aspas, ínfimos, minúsculos, menor do que a maioria na sociedade, mas seremos um grupo que tem uma identidade definida. Havia uma nação chamada israelita, a nação dos israelitas no tempo de Jesus. Mas os aproximados, 250, resumidamente, pegando no número exato, mas com uma precisão um pouco maior, aproximadamente os 120 que estavam no dia de Pentecoste, era um número ínfimo no meio de uma sociedade israelita, mas isso não levou que eles sucumbissem na sua fé, pelo contrário, não era a maioria que ditava neles, mas sim o conhecimento que havia sido passado para eles, não um conhecimento verbalizado, mas vivido.
O exemplo fala mais do que palavras. Jesus mostrou para uma geração pequena que eles poderiam ser maior do que eles imaginavam, porque Jesus nunca criou marionete, Jesus levantou um grupo de pensadores. E é o que Jesus está tentando, lutando para levantar nessa geração, um grupo de pensadores, um grupo de pessoas que pensam como ele pensa, um grupo de pessoas que agem como ele age. Por isso ele diz: faça conforme eu fiz. Jesus, ele nos dá um exemplo fantástico para nós encerrarmos. No livro de João, capítulo 13, mais precisamente no versículo 15, ele diz assim: porque se eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai-vos também. Jesus estava num processo de ensinar os discípulos sobre a questão de servir. Jesus não ensina falando. A Bíblia diz que ele tirou as vestes superiores, pegou uma bacia d'água, foi no pé de um por um dos discípulos, lavou e beijou. Jesus estava ensinando um princípio fantástico: o maior serve ao menor. O maior presta serviço ao menor. Para quê? Para que o menor se sinta seguro. Seus filhos se sentem seguros, pais? Nossos filhos têm se sentido seguros? Ou nossos filhos têm vivido acuados? Que tipo de professor nós somos? Que tipo de mestre nós somos? Sabe por que os seus filhos decidem não vir mais à igreja? Não vir mais cultuar a Deus? Porque sequer você tem definição, sequer você tem a opinião de que você é um servo de Deus. Porque o filho faz senão aquilo que vê o pai fazendo. Porque quem tem a sua identidade definida, ele vai defender até a morte, mas ele não abre mão. Você pode estar fazendo coisa errada, meu filho, mas você sabe qual é o caminho correto. Porque o caminho correto é aquele que eu sigo. Os nossos filhos podem morrer no erro, mas jamais podem nos culpar do mesmo. Isso é o bom professor. Ele pode tomar bomba, mas não quer dizer que eu dei para ele o mau conteúdo. Porque na hora de fazer a prova, é ele e ele. Na hora de passar na prova, já não é mais comigo. Por isso que Salomão ensina o menino no caminho, não o. Não adianta você apontar para o seu filho, apontar para a sua filha, dizendo: faz isso, faz aquilo outro. O que Salomão está dizendo é: toma-o pela mão e diga: vem comigo. Isso não faz, isso você faz. Isso você não faz, isso você faz. Porque se você fizer isso, a consequência será essa. Se você fizer aquilo, as consequências serão aquela outra. Instrua o menino no caminho. Ou seja, na medida que você vai andando com ele, na medida que ele vai tendo maturidade, ou ela, o ensinamento precisa ser passado de acordo com a necessidade que eles têm. Quer ver ensinamentos errados? Os filhos se casam e agora os pais não têm mais influência na vida deles, porque acham que casou, acabou. Foi errado o seu ensinamento. Porque pai, até depois da morte, continua sendo pai. Pai. Hoje, na condição que Deus me colocou de um dos pastores auxiliar aqui da igreja, líder de célula, sou exemplo para um número bom de pessoas. Mas para minha mãe, eu sou o Osmano. É que quando ela precisa me catar pelas duas orelhas, ela não muda de roupa. Tá ali a Flávia, minha irmã, que sabe disso. Tem coré não, querida. Ela joga a gente no cantinho da parede e escama com força. Porque pai é pai. Não é porque hoje eu tenho 40 anos de idade, não é porque hoje eu tenho 2 filhos que minha mãe deixou de ser minha mãe. Que meu padrasto deixou de ser meu pai. Não, eles continuam sendo pais.
Se os seus pais não influenciam sua vida porque você saiu de casa, é porque você foi mal ensinado. Então volta a deixar a influência dos seus pais sobre você, porque aí você vai estar debaixo de um teto seguro. Você terá uma cobertura segura. Que tipo de geração nós vamos deixar? Que tipo de instrução nós vamos deixar? Que tipo de vida nós vamos gerar para frente? Que tipo de sociedade os nossos netos vão ter para a vida deles? O tipo de sociedade que eu e você estamos criando hoje. Eu e você estamos criando uma sociedade hoje para os nossos netos. Defina a sua vida com o Senhor. Defina a sua vida na palavra do Senhor. E você será um bem-aventurado nessa terra. E você será lembrado. Você será lembrada. Ai, que saudade eu tenho dos conselhos do meu pai. Ai, que saudade eu tenho dos conselhos da minha mãe. Meu filho, quero te ensinar algo. Aprendi com meu pai. Minha filha, quero te ensinar algo. Aprendi com a minha mãe. Meu filho, quero te ensinar algo. Aprendi com a minha mãe. Minha filha, quero ensinar algo. Aprendi com meu pai. Precisamos ser a geração que educa os nossos filhos no caminho que eles devem. Veja bem, o verbo é dever. Devem. É atemporal, não está fechado no tempo, é atemporal. Em qualquer geração, ensina o menino, a criança, no caminho que deve andar. E, ainda quando for velho, não se desviará dele. Que tipo de professor você tem sido? Que tipo de professor eu tenho sido? Quer ver um erro grave? Nós estamos vivendo um caos, uma vergonha global, por causa do escândalo de corrupção que assola o Brasil. Nós temos a mania de ter o dedo acusativo. Os políticos são ladrões. Os políticos são roubadores. Político é tudo e cada palavra que só o sangue de Jesus. Mas na verdade, eles são resultado de uma sociedade desequilibrada. Porque a corrupção, ela não chegou nas cadeiras governamentais da nossa. A corrupção não está nas cadeiras governamentais da nossa nação. A corrupção está na família. Porque abandonaram esses princípios que Salomão disse. Quantas vezes falamos de um pai, falamos de um presidente que desviou milhões. Falamos de um deputado, falamos de juízes, falamos de prefeitos, de vereadores, falamos de empresários, enfim, falamos de um grupo de pessoas que desviaram milhões. Mas quantos estão debaixo da sua casa desviando água da Copasa? Quantos estão dentro do seu padrão desviando energia da CEMIG? Quantos estão dentro da sua casa em uma caixinha escondida desviando os sinais da TV a cabo? Quantos estão roubando? Que diferença é, querido? Sabe qual é a mensagem que está se passando? Quando você chegar lá, pode desviar também. Nós estamos vivendo numa geração com uma cabeça tão ruim, que nós vivemos numa filosofia burra, ignorante, em que olhamos para corruptos e dissemos, não tem problema, pelo menos ele roubou e fez. Amado, que ideologia, que filosofia louca é essa que nós estamos vivendo? O erro não está em Brasília,
O erro não está na cidade administrativa. O erro está dentro da família, que gerou um grupo de pessoas que infelizmente são doentes, são corruptas. Eles aprenderam a corrupção desde a barriga, eles aprenderam a corrupção no percurso da vida, eles aprenderam a corrupção com os próprios pais, eles são nada menos, nada mais, nada menos do que o resultado. A única forma de nós mudarmos a corrupção, amados, é começar a mudança dentro de nós. A mudança começa dentro da nossa casa, a mudança começa na nossa família, a mudança começa no nosso governo familiar. Pais que geram filhos saudáveis, a tendência dele é ser uma pessoa saudável na sociedade, uma pessoa lucrativa para a sociedade, uma pessoa abençoada para a sociedade. Hoje se vemos alguns homens que procuram, fazem sindicância da vida deles de cabeça para baixo e não acham nada. É porque eles foram criados dentro de princípios onde vale mais o ter um nome do que ter coisas. Você acha que o juiz Sérgio Moro, se ele não tivesse valores, será que ele já não estaria detrás das grades? Mas por que esse homem levanta como uma voz intocável? Sabe por quê? Porque é um homem que entendeu uma coisa: eu construo a minha vida, mas não abandono o nome que eu recebi. Eu construo a minha vida, mas não abandono o princípio que eu recebi da minha casa. Você está gerando a próxima geração. O que ela vai ser depende de você. O que a próxima geração vai ser depende de mim. O que a próxima geração vai ser depende de nós. Depende de nós nos portarmos como aqueles que serão a voz diferente nessa sociedade. Pais ensinam fazendo. Entenda uma coisa: o que vou dizer aqui não é que eu tenho algo contra, é um princípio que eu recebi e eu vivo esse princípio. Um dos meus filhos chegaram e disse assim: pai, eu gostaria de fazer uma tatuagem. É um modismo dessa época, né? Eu, graças a Deus, não tenho. Talvez você, por um momento, você fez, mas agora não faz mais. Mas você tem. Então, por favor, tire lições do que você fez e ensina o seu filho a não fazer, e eu tiro lição daquilo que eu não fiz e ensino meu filho a não fazer. Eu disse para ele assim: por que você quer fazer? Ah, pai, porque eu acho legal. Meu colega fez, ficou legal. Falou: bacana, fez. E ele fez o que? Ah, ele fez isso. Meu outro colega fez, ficou legal. Ficou, né? Ficou. Tirei a camisa e disse para ele. Ele falou: o que é isso? Perguntei para ele: quem é referência para você? O seu colega ou eu? Ele disse: o senhor, pai. Eu disse para ele: eu não fiz. Faça o que eu faço. Fale o que eu falo. Assista o que eu assisto. Abra os canais do YouTube que eu abro. Leia o que eu leio. Coma o que eu como. Veste o que eu visto. Seja como eu sou. Ensino os meus meninos como eu aprendi. Por que eu tiro para você isso como referência?
Ele não fez. Se seus filhos estão fazendo algo que você te entristece, é porque falta em você identidade. Saber quem realmente você é. Instrua o menino no caminho que deve andar, para que mais tarde não se desvie dele. Conclusão. Essa geração precisa de você. Essa geração precisa de mim. Essa geração precisa de nós, como educadores, formadores de opinião, que são saudáveis para a sociedade. Opiniões saudáveis e não danosa. Quando entrar na casa do Senhor, eu ensino os meus filhos: faça como eu faço. Olha para mim, me copia. Curva sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Senhor, te rendo graças e louvores pela tua palavra. Perdoa-nos, Deus, por termos negligenciado o papel pelo qual o Senhor nos confiou, pais. Por até o dia de hoje não termos nos preocupado no tipo de formação que temos gerado na vida dos nossos filhos. Nos perdoa, Deus, sabe por quê, Senhor? Porque o povo sofre por falta de conhecimento, mas hoje tomamos conhecimento de as nossas ações, elas estão gerando uma geração, Senhor. Então nós precisamos levantar hoje a nossa voz e mudar a nossa trajetória, para que a próxima geração nos tenha como espelho, e que possam assim, Senhor, passar para a sua próxima geração, aperfeiçoando, Senhor, em cima dos nossos erros, mas jamais esquecendo dos nossos acertos. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a acertar mais, errar menos, para que a próxima geração seja uma geração que acerte mais e erre menos. Pai, ajuda-nos, ó Deus, nós que temos filhos rapazes, a educar os nossos filhos para que sejam maridos de excelência. Ajude, meu Deus, os pais que têm filhas a criarem-as, Senhor, para que sejam esposas de excelência, para que hajam filhos de excelência nessas gerações vindouras. Senhor, ajuda-nos a instruir os nossos filhos no caminho que deve andar, para que mais tarde, Senhor, eles não venham desviar deles. Assim, Senhor, nós oramos, assim, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos. O Senhor merece uma salva de palmas. Aplauda pela vida. Queridos, quero ter a alegria de convidar aí a mãe Andréia, trazendo consigo a Bianca, o pai Michel e os familiares, por favor, por favor. Como eu disse, esse casal me deu muita alegria, muita, muita, muita. Michel e Andréia são um presente de Deus na nossa vida. Por favor, podem vir. O pessoal da célula que estiver aí, tanto da Andréia quanto do Michel, pode vir também. Vamos orar, vamos juntar todo mundo aqui, né? Oi? Gente, que delícia, que maravilha. Que dádiva de Deus, né, amor? Pode segurar ela um pouquinho aí, tá, amada? Ei, que sorriso gostoso, gente. Queridos, por que nós, na igreja presbiteriana pentecostal, nós não batizamos crianças? Porque a Bíblia, ela nos ensina que Jesus,
Ele é o nosso exemplo. Então a Bíblia ela nos ensina que Jesus, quando na sua infância, ele foi apresentado ao Senhor e não batizado. Por quê? Porque o batismo, ele trata-se de uma confissão. Quando nós nos batizamos, nós estamos fazendo uma confissão pública de que nos arrependemos do nosso pecado e que agora nós estamos nascendo, morrendo para o mundo e nascendo para Deus. E a criança, como o próprio Jesus disse, ela não tem do que se arrepender, né? E como diz as escrituras aqui, que cumprindo os dias da purificação, Lucas 2:22 diz: passando os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para ser apresentado ao Senhor. Então as crianças são apresentadas. Vai chegar o dia da decisão da Bianca, né? Em que ela vai decidir batizar-se. Então por isso nós, na Igreja Presbiteriana Pentecostal, não batizamos crianças. André e Michel, eu quero deixar para vocês uma inspiração que Deus me deu na última apresentação de uma criança. A Bianca, ela é como uma página branca, uma folha branca, que vocês vão marcar com o tempo, porque tudo que vocês fizerem, tudo que envolve a vida de vocês, palavras, ações, tudo isso vai estar marcando-a. Nós temos o poder como pais de marcar de forma positiva ou de forma negativa. Então sejam vocês sábios ao marcar a Bianca, porque as marcas de uma página branca não se apagam. Podemos apagar a tinta, mas quando você coloca contra a luz, as marcas continuam, porque a fibra do papel é quebrada. Então assim são as marcas na nossa vida. Então sejam vocês exímios marcadores na vida da Bianca. Sejam vocês exemplos. E contamos aí, são os avós? Isso. Parabéns, tá, queridos? Por essa dádiva do Senhor. Que Deus dê sabedoria para vocês ajudarem esses dois lindos a continuarem edificando a Bianca. Eu gostaria de pegá-la, não sei se ainda tem esses jeitos. Vem cá, amor, deixa o pastor pegar você, lindeza. Ai, que delícia, que toquinho gostoso, gente. Ai, que amor, Jesus. Ai, que delícia. Que olhos. Aqui tá meio complicado, não tá? O colinho de lá tava melhor, não tava? Deixa o pastor melhorar isso aqui. Ai, né, delícia. Gostaria de pedir à igreja que ficasse de pé, por favor. Estendesse as mãos em direção a Bianca. Vamos orar por ela. Querido Deus, eu rendo ao Senhor graças e louvores, porque hoje a minha alegria é dupla. Porque tive o privilégio de fazer o casamento dos teus filhos e agora tenho o privilégio de apresentar o fruto desse casamento. Deus, nós apresentamos ao Senhor a vida da Bianca como ministro do Senhor neste ministério. Eu abençoo, meu Deus, o crescimento físico, o crescimento psicológico, o crescimento, Senhor, espiritual da Bianca. Eu abençoo, meu Deus, e declaro que ela será uma ganhadora de almas e uma exímia, Senhor, cidadã nessa nação. Use-a, Senhor, em todos os departamentos conforme a tua vontade. Assim, Senhor, eu oro, assim, meu Deus, eu abençoo. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Ai, segura aí, papai. Segura aí, papai. Aleluia. Nós abençoamos a Bianca em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Bianca. Deus abençoe o Senhor. Deus te abençoe, tá, querida? Deus abençoe, tá, querida? Deus te abençoe, tá, meu herói? Deus abençoe, tá, querida? Já tá tocando o chofar aqui, gente. Deus abençoe, tá, minha linda? Deus abençoe, tá, meu herói? Lindão. Deus abençoe, querido. Aleluia. Que Deus os abençoe, tá, amados? Obrigado pelo privilégio, tá, querido? Eu gostaria de convidar você a colocar sobre os seus pés. Nós já estamos caminhando para o término do nosso culto. Lembrando que amanhã começa a nossa semana de oração. Às 20 horas nós contamos com você aí para estarmos orando, né? Agradecendo a Deus. É a nossa última semana de oração de 2018. Olha que coisa linda, né? Então, em nome de Jesus, seja bem-vindo. Amém. E é sempre um prazer estar com você. Tem mais algum recado? Creio que não, né? Está ali.
novo horário de culto da IPP. Nós vamos ter mudanças, né, a partir de domingo que vem, não é isso? A partir de domingo que vem? A partir de domingo que vem. Então, domingo que vem nós não teremos mais esse culto, esse horário, nesse horário. Nós teremos culto a partir de domingo que vem. A partir de domingo que vem, nossa programação será 9 da manhã, escola de discipulado, 10h30 o primeiro culto e 19 horas o segundo culto. Então, esse culto a gente não terá mais a partir do próximo domingo. Amém? Então, você que vem sempre nesse horário, escolhe ou 10 da manhã ou lá às 19 horas. Sexta-feira nós teremos o culto normal, 20 horas de oração normal, não, vai ser um culto impactante. 22 horas teremos o Insônia e continua em nossa programação de sábado, Rede de Jovens, 19h30. Amém? Coloque a mão na altura do seu coração, vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de pedir a todos que colocassem sobre os seus pés, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos conselhos do Senhor para a nossa vida nesse dia. Muito obrigado pela palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a pôr em prática e fazermos feliz essa geração. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por cada visitante conosco nessa noite. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida de toda a tua igreja, de todos nós. E eu quero declarar sobre o teu povo, que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça, que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor do nosso grande Deus e Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, meus irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje até a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.